para evitarmos o contágio do Covid-19. Solicitamos ainda que todos mantenham seus celulares no modo silencioso. Sejam muito bem-vindos. Convido os presentes a ocuparem seus lugares, porque estamos começando a cerimônia de fundação da Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília. Este evento é organizado pela Associação com a colaboração do Colégio Militar de Brasília. O objetivo deste encontro é a realização de assembleia de fundação da associação e posse da sua diretoria e conselhos. Para compor a mesa de honra, anunciamos a entrada do Sr. Coronel de Cavalaria Vinícius, comandante e diretor de ensino do Colégio Militar de Brasília. Do Sr. Flávio Neves de Sá, formado na turma de 1982. Do Sr. Homero Fonseca, formado na turma de 1983. Do Sr. Mário Costa da Silva, formado na turma de 1984. Do Sr. Marcos Vinícius Peçanha Gonçalves, formado na turma de 1985. Da Sra. Andréia Cristina Coelho Moscardini, formada na turma de 1995. Do Sr. Renato Afonso Amorim, atual presidente do Conselho das Turmas e formado na turma de 1984. Convido a todos os presentes a celebrar em posição respeitosa o hino nacional brasileiro. U-Disc mode. Next song. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, entre o seio a liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, douradas, salve, salve, Brasil, o universo vai o filho, de amor e de esperança a terra desce. Sempre o formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esvela forte embaixo do colosso, e como por espelho essa grandeza, terra morada, em tantas mil estruturas e pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores.
Ao pátria amada e toda carta, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Siga frente louro desta fama, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça, clama forte, irás que o filho teu não pode adorar. Defende Deus agora a própria morte, é adorada. Em tantas vivas do Brasil, aclamada. Os filhos desse sol resplandecente, aclamada Brasil. Line in. Convido neste momento o senhor Mário Costa da Silva para que se dirija ao púlpito e faça a apresentação do histórico de criação da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília. Bom dia. Então, coube a mim falar sobre o histórico da fundação da CNB. De onde viemos e por que chegamos até aqui, nesta data histórica, 20 de novembro de 2020, da Assembleia de Fundação da CNB, Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília. A nossa semente, que hoje se torna realidade, foi lançada na comemoração de 40 anos de início das aulas do CMB, no dia 22 de março de 2019, em solenidade no nosso Colégio Militar de Brasília. As primeiras aulas mesmo começaram em 5 de março de 79. Alguns companheiros que estão neste evento estavam entre os primeiros 700 alunos deste colégio, que aprendemos a amar, respeitar e reconhecer o quanto ele foi importante em nossa formação. Por iniciativa de companheiros da turma de 85, a primeira turma que cursou da 5ª série do primeiro grau ao 3º ano do 2º grau, com a colaboração de companheiros de outras turmas pioneiras, 82, 83 e 84, foi regada a semente da CMB com um esforço conjunto que tornou possível, naquele momento, a doação de 2 microfones sem fio para o auditório do CMB, a produção e lançamento de uma placa comemorativa ao início das atividades letivas e também a produção de uma medalha comemorativa aos 40 anos do Colégio Militar, que é esta aqui, com essa medalha que foi entregue a gente num esforço conjunto, que é semelhante à que foi entregue pelo Colégio Militar, todos nós, em 1979, cuja inscrição é "Com orgulho, respondi presente". Essa é a medalha histórica de 1979, que eu quis trazer para mostrar. Essa medalha, né, que a gente fez aqui, um pouco maior, né, é semelhante nessa pequena histórica de 79, no qual está escrito "Com orgulho, respondi presente" de um lado, e no outro tem o símbolo CMB, e que essa medalha de 2019 também permitiu. Mas antes da doação, da placa, da medalha, houve uma formatura geral, a solenidade do colégio, para comemorar os 40 anos de início das aulas. A companheirada entrou em forma. Sentido? Cumprir? Descansar? Sentido? Deveria ter mais de 100. A conversa solta, gente provocando risadas, uma farra no bom sentido, é bom ressaltar, diante do protocolo. Ordinário, marche! Desfilamos, marchamos, andando. O importante era estar ali, com os companheiros de CM, movidos por pertencimento, sabendo quem fomos, quem somos e o que nos une. Companheirismo, confraternização, amizade, histórias e mais histórias, vividas e contadas entre risos
E, às vezes, entre lágrimas, não nos esquecemos dos companheiros CMB que já partiram desta vida e que permanecem em nossos corações. No coquetel após o evento, muitos companheiros conversaram com o então comandante do colégio, Coronel Moraes, sobre a criação de uma associação de ex-alunos. Essa ideia iluminou os companheiros como um sol, com a compreensão de que, à luz de nosso reencontro, união, uma associação faziam todo sentido. Um mês depois, no dia 22 de abril de 2019, a partir da articulação entre integrantes das turmas pioneiras, ocorreu a primeira reunião com a finalidade de criação da CMB, com a participação de 8 companheiros representantes da turma de 82, 84 e 85. Uma reunião com pauta, apresentação pessoal, debate sobre missão, visão, objetivos, aspectos legais, informação, organização administrativa financeira, comunicação e marketing. E a formação de 4 grupos de trabalho, intitulados Missão, Grupo 1, Missão, Valores e Objetivos, o 2, Aspectos Legais, o terceiro, Organização Administrativa Financeira, e o 4, Comunicação e Marketing. Foi intensa a troca de ideias, com muito entusiasmo e vontade de fazer acontecer. A satisfação do primeiro passo era evidente. A partir desse momento, precisávamos de algo mais, compreender melhor o que queríamos, para onde estávamos indo, enfim, planejamento estratégico. Com a colaboração do professor e consultor Vantes Leandro, companheiro da turma de 93, foi realizada a oficina Planejamento Estratégico, Missão, Visão, Valores, Desafios e Oportunidades, a partir de um questionário que foi respondido pelos ex-alunos que serviam de base para o trabalho. Esse questionário foi divulgado em grupos de WhatsApp das turmas pioneiras, era a referência que tínhamos na época. 47 companheiros responderam as questões, disponibilizadas em meio digital até o dia 13 de junho. Em 22 de junho, com a participação de 12 companheiros das turmas de 82, 83, 84 e 85, as pioneiras, e uma companheira da turma de 97, a oficina trabalhou os maiores desafios, os maiores obstáculos e as alavancas para a criação da CMB. Durante o evento, eles elaboraram a missão: congregar, fortalecer e influenciar a comunidade CMB. A visão: engajar, inspirar a comunidade CMB para criar um Brasil melhor. O propósito: acreditamos em atribuir à comunidade CMB os benefícios recebidos por meio de engajamento, responsabilidade social e construção de convergências com ações sociais, educacionais, culturais e esportivas. E com os valores: lealdade, honestidade, disciplina, camaradagem, respeito e ética. Desafios estratégicos estabelecidos pelos participantes da oficina foram a adesão de alunos, ex-alunos, obtenção de recursos definidos pelo organizacional da CMB, governança, transparência e comunicação. Naquele momento, a CMB já tinha e-mail, que segue em uso. Nos meses seguintes, houve a criação de perfis nas redes sociais para a divulgação das atividades. No dia 31 de junho de 2019, mais um passo importante. Em reunião com a participação de 10 companheiros, além de discussão e elaboração de um plano de trabalho para 2019, o final de 2019 e o ano de 2020, foi aprovada a criação do comitê gestor para desenvolver mais e melhor as atividades necessárias para a criação da CMB. Esse grupo, comitê gestor, é formado pelo Flávio Neves, Homero Fonseca, este que vos fala, Mário Costa da Silva, Renato Afonso e Marcos Pessani. O estatuto começava a ser o primeiro objetivo para viabilizar a CMB. No início, os companheiros advogados lideraram as discussões sobre a elaboração de uma proposta. O comitê gestor conseguiu estatutos de instituições semelhantes. O primeiro estatuto, recebido após solicitação por telefone e enviado prontamente, foi da primeira associação de colégio militar fundada no Brasil, em 26 de abril de 1939, a Associação dos Ex-Alunos dos Colégios Militares, assim titulada, mas que, de fato, é a Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Essa instituição apresentou um exemplo que despertou a nossa atenção. As atividades administrativas eram descritas detalhadamente no regimento interno. A partir de agosto de 2019, o Comitê Gestor procurou se aproximar do Colégio Militar de Brasília para apresentar a proposta da CMB e as propostas da associação. A proposta de criar a CMB, né? E as propostas que nós tínhamos.
Em 12 de setembro, o comitê se reuniu com o então subcomandante do CMB, o coronel Júlio Holtz, e entregou para ele uma carta endereçada ao então comandante, coronel Moraes, revelando que, abre aspas, gostaríamos de estreitar o nosso relacionamento e fortalecer o nosso diálogo com o CMB neste momento em que está em curso a criação da Associação de Alunos do Colégio Militar de Brasília. O documento ainda apresentava a proposta de realização de um seminário de alto nível sobre o futuro do Brasil, com autoridades e personalidades públicas como palestrantes, e a possibilidade de doação de computadores para uma biblioteca digital. No aniversário de 41 anos do CMB, comemorado em 30 de agosto, representantes do comitê gestor mantiveram contato com o ministro de Estado, ex-alunos do colégio, que foram receptivos à ideia de criação da CMB, assim como o chefe da Diretoria de Educação Preparatória Especial DEPA, então general de brigada, Francisco Carlos Machado da Silva, ex-comandante do Colégio Militar de Fortaleza, CMF, e ex-aluno do CMF, que mostrou interesse com a ideia, sugerindo para se pensar em uma associação nacional e também ponderando sobre os desafios das atividades de uma entidade representativa como a CMB. Cabe destacar que a aproximação com o general Carlos Machado ocorreu por intermédio do general de brigada Marco Antônio Martins da Silva, companheiro da turma de 1984. No dia 3 de setembro, o comitê gestor já tinha uma minuta de estatuto para ser trabalhado e previa, naquele momento, a fundação da associação para novembro de 2019. A reunião com o então comandante do Colégio Militar de Brasília, coronel Moraes, ocorreu dia 21 de outubro. Ele se entusiasmou com a criação da associação e chegou a sugerir o dia 5 de março de 2020, data de início das aulas do CMB em 79, como a gente já mencionou, para o evento de lançamento da pedra fundamental da CMB no auditório do colégio. O coronel Moraes observou que a oficialização da associação era importante para o relacionamento da CMB com o CMB, afirmando, abre aspas, a associação seria fundamental para se envolver nas iniciativas do colégio e poder ajudar no relacionamento com os ex-alunos. No encontro, representantes do comitê gestor renovaram as propostas já apresentadas ao colégio, apresentaram outros, como a realização de um seminário com a participação de egressos. O projeto Education SA, que segue ativo, foi apresentado ao CMB pela primeira vez, naquela ocasião. Ele é voltado para a orientação de alunos do colégio interessados em estudar em universidades norte-americanas. O comitê gestor continuou, então, seus esforços e trabalhos para a criação do CMB. As reuniões foram retomadas em 2020, mas ocorre que, em março, o ritmo de trabalho diminuiu diante da emergência de saúde pública e isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. O Estatuto continuou sendo trabalhado por ser um documento fundamental para a criação e regularização da CMB. Nos meses seguintes, seguimos em frente com reuniões virtuais, discussão de propostas, elaboração do regimento interno, principalmente do Estatuto. O atual comandante do CMB, o coronel Vinícius, o primeiro ex-aluno a comandar a instituição, ele é da turma de 1987, recebeu do comandante anterior, o coronel Moraes, informações da CMB e sobre as nossas propostas. Em 28 de junho passado, 2020, o coronel Vinícius se reuniu conosco, manifestando entusiasmo e interesse no relacionamento com os ex-alunos, com o CMB. Mas, algumas vezes, representantes do comitê gestor voltaram a se reunir com o coronel Vinícius em encontros produtivos, sempre com troca de ideias, boa vontade, em apoio às demandas da associação. De modo que o comandante ofereceu espaço na celebração virtual realizada no dia 1º de setembro para comemorar o aniversário do colégio, para um vídeo da CMB com ex-alunos homenageando o CMB. O vídeo está disponível nas mídias sociais da associação. As duas mais recentes reuniões do comandante do CMB, o coronel Vinícius, com o representante do comitê gestor, foi para conversar sobre a realização deste evento. No dia 6 de novembro, quando nos recebeu em almoço, e anteontem à tarde, quando ele somou, enfim, ajudou, né, assim, os preparativos do evento e melhorou muitos detalhes que com a visão dele, assim, contribuiu para nós, assim, e para todos nós que a gente está vivendo nesse momento. A todos
os nossos companheiros do CNB e a todos que nos apoiaram na caminhada, como familiares e amigos, e que contribuíram para que chegássemos até aqui, a Fundação da Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília, a CNB, o nosso muito obrigado. A nossa associação já nasce de olho no futuro. São os jovens alunos do CNB de hoje que, queira Deus, farão a nossa CNB se eternizar como parte indissociável de quem nos tornamos ao estudar nesta jovem casa de velhas tradições. Zum Zaravá. Agradecemos as palavras do senhor Marco. Nesse momento, para a apresentação do Estatuto da Associação e encaminhamento para a aprovação, passo a palavra ao senhor Marcos Vinícius Peçanha. Bom dia a todos. Eu vou proceder à leitura do Estatuto, que é um instrumento fundamental aí para a constituição da nossa associação. Foi um trabalho feito a várias mãos, né? E foi feito com todo carinho. E eu, nesse momento, faço um agradecimento especial ao comandante Vinícius, que nos deu todo apoio para que nós chegássemos nesse momento aqui. Eu vou fazer essa leitura, que é obrigatória, e caso, ao final, depois da leitura, não haja qualquer objeção dos presentes, nós vamos considerar que o Estatuto foi aprovado. Ok? Pois bem, Estatuto da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília, a ACMB, capítulo 1, Introdução. A Associação dos Ex-Alunos, artigo 1º, a Associação dos Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília, doravante denominada pela sigla AACMB, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com prazo indeterminado, com sede e foro na cidade de Brasília, no SHCGN, CLR quadra 705, bloco E, loja 8, Distrito Federal, podendo manter representações em outros estados da Federação, que se rege por esse estatuto, por seu regimento interno e pelo que dispuser a legislação em vigor. Parágrafo 1º. A ACMB não distribui entre seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades. Parágrafo 2º. Todo e qualquer recurso obtido pela AACMB será aplicado integralmente na consecução do seu objeto social. Capítulo 2. O objeto social. Artigo 2º. A ACMB tem por objeto social, a linha A, promoção e conservação do patrimônio cultural, intelectual, histórico, artístico e esportivo. A linha B, apoiar, fomentar, patrocinar, desenvolver e realizar atividades culturais, sociais, artísticas, ambientais, científicas, comunitárias e projetos que estimulem o desenvolvimento da comunidade do CNB. A linha C, promover aos associados, ao corpo discente e docente, oportunidades de aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal, profissional, acadêmico, social, cultural e esportivo. A linha D, fomentar a integração social e o relacionamento profissional entre seus associados. A linha E, contribuir para o reconhecimento, consolidação e engrandecimento do sistema Colégio Militar do Brasil e outras instituições de ensino públicos ou privados, nacionais e internacionais. A linha F, promover atividades de assistência social. A linha G, praticar qualquer outras ações não elencadas neste artigo, mas destinadas ao cumprimento do seu objeto social mediante aprovação do Conselho Deliberativo e Fiscal. Parágrafo 1º.
a ACMB e suas entidades representativas não se envolverão com qualquer forma de ideologia, temas político-partidários e em qualquer discriminação de raça, cor, sexo, gênero ou religião. Parágrafo 2º. É explicitamente vedado aos associados nas assembleias, reuniões da associação, veículos de comunicação e mídias sociais da ACMB, fazer manifestações político-partidárias ou discriminatórias, conduta sujeita à aplicação das penalidades previstas no regimento interno da associação. Capítulo 3, dos associados, seus direitos e deveres. Artigo 3º. O quadro associativo da ACMB será composto de pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesse em colaborar com a consecução do seu objeto social, admitidas na forma de estatuto e do regimento interno da associação. Parágrafo 1º. Será considerado associado fundador ou fundadora, pessoa física, ex-aluno, aluna, presente à Assembleia de Fundação da ACMB, assim indicados na respectiva ata por seus signatários. Parágrafo 2º. Será considerado associado benemérito, pessoa física ou jurídica que contribuir financeiramente para a construção da ACMB. Parágrafo 3º. Será considerado associado efetivo ou efetiva o ex-aluno ou aluna do sistema do Colégio Militar do Brasil, assim como pessoas físicas ou jurídicas que colaborem para a consecução do objeto social da ACMB por meio de contribuições financeiras ou equivalentes. Parágrafo 4º. Será considerado associado aspirante, aluno ou aluna do Colégio Militar de Brasília, cursando o último ano do ensino médio, que manifestar interesse formal em integrar a associação. Parágrafo 5º. Poderá ser nomeado, mediante aprovação do Conselho Deliberativo Fiscal, membro emérito, personalidade reconhecida pela prestação de relevante serviço à CMB, ao Colégio Militar ou à sociedade brasileira. Parágrafo 6º. As denominações de associados tratadas neste artigo são apenas honoríficas. Artigo 4º. A admissão, exclusão, readmissão de associados, pessoas físicas ou jurídicas, ocorrerão conforme exposto no regimento interno da associação. Artigo 5º. O associado que tiver interesse em se desligar da associação deverá manifestar-se por escrito à diretoria colegiada, comprovando estar em dia com suas obrigações perante a associação. Artigo 6º. Aos associados quites com suas obrigações, assegura-se o direito de: a linha A, frequentar a sede da associação e suas dependências e participar de reuniões, eventos, campanhas e demais promoções. A linha B, votar e ser votado, observando-se a disposição do parágrafo único do presente artigo. A linha C, solicitar sempre que desejar informações sobre atividades e projetos da ACMB, bem como informações contábeis e financeiras. A linha D, apresentar propostas de projetos e de estratégias de atuação, com o objetivo de fomentar a atividade da associação, observando seu objeto social. A linha E, representar por escrito à diretoria colegiada contra qualquer ato lesivo aos seus direitos, aos interesses sociais ou infringentes deste artigo ou do regimento interno da associação. Parágrafo único. Os cargos eletivos dos membros da diretoria colegiada e do conselho das turmas da associação devem ser ocupados obrigatoriamente por ex-alunos do Colégio Militar de Brasília, conforme previsto no regimento interno da associação, que estabelecerá a forma de rodízio entre as turmas do Colégio Militar de Brasília na composição das diretorias. Artigo 7º. São deveres dos associados da associação. A linha A, cooperar para a integral realização dos objetivos da associação. A linha B, cumprir e fazer cumprir as disposições deste estatuto do regimento interno, de resoluções da diretoria colegiada e de deliberações do Conselho Deliberativo e Fiscal e de Assembleias Gerais. A linha C, contribuir pecuniariamente com importância destinada à manutenção das atividades da associação. A linha D, comunicar à associação sempre que ocorrerem mudanças em seus dados cadastrais de associado. Parágrafo único.
Os associados não terão qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária por obrigação contraída pela associação. Capítulo 5º. 4. Da administração das receitas e despesas de patrimônio. Artigo 8º. São órgãos da associação: a Assembleia Geral, a diretoria colegiada, o conselho de turmas e o conselho deliberativo e fiscal. Parágrafo 1º. No desenvolvimento de suas atividades, a associação observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e efetividade. Parágrafo 2º. A associação adotará práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes a coibir a obtenção de forma individual ou coletiva de benefícios e vantagens pessoais pelos dirigentes, associados e demais pessoas que participarem dos processos decisórios, de modo que tais pessoas não poderão tomar decisões em benefício próprio ou em benefício de seus cônjuges, companheiros, parentes colaterais ou afins até o 3º grau, ou ainda em benefício de empresas das quais sejam controladores. Artigo 9º. As receitas para a manutenção da associação advirão de: linear, contribuições periódicas a serem pagas por todos os associados, conforme previsto no regimento interno da associação. Contribuições voluntárias, doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas e outros atos de liberalidade de terceiros. Subvenções e legados oferecidos à associação e aceitos por ética. Recursos obtidos por meio de promoção de eventos, palestras, seminários, concursos e, entre outras atividades. Campanhas de captação de recursos com finalidades específicas. Rendimento de seus bens patrimoniais. Transações financeiras feitas pela associação de acordo com o regimento interno. Resultado das atividades sociais não compreendidas nas alíneas anteriores. Parágrafo 1º. O valor das contribuições e periodicidade será composto pela diretoria colegiada mediante aprovação do Conselho Deliberativo e Fiscal, conforme procedimento definido no regimento interno da associação. Parágrafo 2º. As anuidades em atraso constituem dívida ativa para com a associação, para todos os fins e efeitos do direito, independente de qualquer aviso ou notificação ao associado. Parágrafo 3º. O regimento interno da associação fixará multas e penalidades para os associados em atraso e as condições para o associado deixar a sociedade ou suspender seus pagamentos em caso de necessidade justificada. Artigo 10. Constitui despesas da associação gastos com manutenção, ampliação do patrimônio, gastos com projetos e atividades promovidas, apoiados ou patrocinados pela associação ou em colaboração com outras entidades. Outros pagamentos eventuais que importem em encargos patrimoniais ou emergenciais. Parágrafo único. As despesas da associação alçadas e competência de aprovação serão detalhadas no regimento interno. Artigo 11. O patrimônio da associação é constituído de bens tangíveis, intangíveis, insígnias, logomarcas, móveis e imóveis, adquiridos por meio de receitas, devendo ser contabilizado e gerido em benefício da associação, conforme previsto no Estatuto e no regimento interno, não podendo ser dividido em qualquer circunstância. Parágrafo 1º. Os bens patrimoniais da associação só poderão ser alienados ou gravados atendendo à autorização expressa do Conselho Deliberativo e Fiscal, mediante justificativa apresentada pela diretoria colegiada e, no caso de dissolução da associação, estes bens serão destinados preferencialmente ao Colégio Militar de Brasília ou instituição indicada pelo Conselho Deliberativo e Fiscal ou pela Assembleia. Parágrafo 2º. A associação instituirá um fundo patrimonial, parte integrante de seu patrimônio, composto por ativos permanentes com vistas a garantir a sustentabilidade da associação e a perpetuar seu patrimônio e seu objeto social. Parágrafo 3º. O Conselho Deliberativo Fiscal
determinará, na reunião ordinária que deliberará sobre o orçamento e programação anual de atividade, o montante de recursos proveniente do fundo patrimonial, que será disponibilizado anualmente para arcar com os projetos da associação. Parágrafo 4º. A associação poderá adotar, mediante decisão do Conselho Deliberativo Fiscal, entre outras, as seguintes políticas. 1. Política de investimento e resgate. 2. Política de captação, definidas no regimento interno da associação. Capítulo 5 da Assembleia Geral. Artigo 12. A Assembleia Geral é o órgão máximo da associação e seu poder é soberano, constituída por todos os associados com as mensalidades em dia em pleno gozo de seus direitos. Artigo 13. A Assembleia Geral reunir-se-á em caráter ordinário ou anualmente, por convocação do presidente da associação ou no seu impedimento pelo seu substituto legal. B. Em caráter extraordinário, a qualquer tempo, por convocação do presidente da associação, por solicitação do Conselho Deliberativo Fiscal, do Conselho das Turmas ou por requerimento de 1/3 dos associados que com suas obrigações. Artigo 14. A convocação para as Assembleias Gerais será feita por meio de edital de convocação publicado no site e nas mídias sociais da associação, com antecedência de, no mínimo, 15 dias da data de sua realização. A. O edital mencionará a data, a hora, o local e a ordem do dia da Assembleia. B. Compete privativamente à Assembleia Geral. 1. Referendar o nome dos eleitos para compor o Conselho Deliberativo Fiscal, o Conselho das Turmas, diretoria colegiada, conforme disposto no regimento interno. É difícil ler com essa máscara, está embaixo o óculos. 2. Destituir os administradores da diretoria colegiada ao Conselho Deliberativo Fiscal ou do Conselho das Turmas, em assembleia convocada, especialmente para esse fim, conforme disposto no regimento interno. 3. Apreciar a prestação de contas da diretoria colegiada e os pareceres do Conselho Deliberativo Fiscal. 4. Alterar o estatuto. 5. Apreciar decisões da diretoria colegiada ou do Conselho Deliberativo Fiscal que dependam do seu referendo. 6. Resolver os assuntos de interesse da associação e seus membros, submetidos a seu julgamento nos termos do presente estatuto e seu regimento interno. 7. Deliberar sobre a dissolução, fusão ou transformação da associação, bem como a incorporação de outras entidades. Parágrafo 1º. Para os itens 2, 4 e 7, é exigido o voto de 2/3 dos presentes à Assembleia Geral, especialmente convocada para esse fim, não podendo ocorrer deliberação em primeira convocação sem a maioria absoluta dos associados. Parágrafo 2º. Para os itens 1, 3, 5 e 6, é exigido o voto da maioria simples dos presentes na Assembleia Geral, não podendo ocorrer deliberação em primeira convocação sem a maioria absoluta dos associados. Parágrafo 3º. Na Assembleia Geral, só poderão ser tratados assuntos que estejam previstos no edital de convocação, sob pena de nulidade das deliberações. Artigo 15. As Assembleias Gerais reunir-se-ão em primeira chamada com presença da maioria simples dos associados ou em segunda chamada 30 minutos após com qualquer número. Artigo 16. A Assembleia Geral será presidida pelo presidente do Conselho Deliberativo Fiscal. Na sua falta será presidida na hora pelos seus substitutos legais, conforme disposto no regimento interno. Na falta de todos os citados, por associado indicado por aclamação pelos participantes da Assembleia, que também indicará entre os presentes um associado para secretariado. Capítulo 6 da diretoria colegiada. A diretoria colegiada é o órgão de administração e planejamento da associação. Artigo 18. A diretoria colegiada da associação será composta por um presidente e diretores cujo cargos e atribuição constarão do regimento interno da associação. Hoje nós temos o presidente e vamos também eleger 4 diretores. Né? Parágrafo 1º. A eleição e o prazo do mandato dos membros da diretoria colegiada constarão do regimento interno da associação. Parágrafo 2º. A criação ou extinção de diretoria será objeto de deliberação da diretoria colegiada, submetida à aprovação do Conselho Deliberativo e Fiscal. Parágrafo 3º.
O detalhamento dos cargos e atribuições da diretoria colegiada constará do regulamento interno da associação. Parágrafo 4º. Nomear e destituir, caso julgue necessário, um diretor executivo para a associação, cujas atribuições constarão do regulamento interno da associação. Artigo 19. Será representada ativa e passivamente em juízo fora dele, inclusive perante instituições financeiras, bem como para a assinatura de contratos e na prática de qualquer ato que importem a assunção de direitos, obrigações ou quaisquer responsabilidades pelo presidente da diretoria colegiada e, na sua ausência, pelo diretor indicado pela diretoria colegiada. Capítulo 7. Do Conselho das Turmas. O Conselho das Turmas é o órgão de administração que será composto por um representante e um suplente de cada turma formado no Colégio Militar de Brasília, desde 1982 até a mais recente turma de formantes, com a missão de divulgar as ações da associação e indicar nomes para a composição da diretoria colegiada e do Conselho Deliberativo Fiscal. O Conselho das Turmas, nós já conseguimos contactar com 23 turmas formadas no Colégio Militar. Né? Então, a gente já tem turma de 48 a 50 pessoas que já participam ativamente aí na administração da associação. Parágrafo 1º. A eleição dos representantes e seus suplentes se dará no âmbito das próprias turmas e a seu exclusivo critério, cujo mandato será de 2 anos, sendo permitida a sua recondução. Caso um dos membros seja eleito para a diretoria colegiada, caberá à turma correspondente indicar o seu substituto a ser referendado pela Assembleia Geral. A formatura de cada turma do Colégio Militar fará jus à indicação de um representante e de um suplente para participar do Conselho das Turmas e o mandato coincidirá com os demais conselheiros. Artigo 21. O Conselho das Turmas reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez por ano com a divulgação de convocação com antecedência de no mínimo 15 dias da data de sua realização. Parágrafo 1º. Em caráter extraordinário, reuniões poderão ser convocadas com antecedência de no mínimo 5 dias da data de sua realização, desde que, pelo menos, uma reunião ordinária tenha ocorrido. Parágrafo 2º. O Conselho das Turmas elegerá um presidente e um vice-presidente. Parágrafo 3º. Caberá ao presidente convocar as reuniões e presidir. Parágrafo 4º. Eleger os membros do Conselho Deliberativo Fiscal nas vagas destinadas às turmas. Parágrafo 5º. As demais atribuições de funcionamento do Conselho de Turmas serão detalhadas no regimento interno. Capítulo 8º do Conselho Deliberativo Fiscal. Artigo 22. O Conselho Deliberativo Fiscal constituir-se-á dos seguintes membros. A. Pelo presidente da associação. B. Pelo presidente do Conselho das Turmas. C. Pelo menos 5 representantes escolhidos pelo Conselho das Turmas. D. Até 2 membros indicados por decisão do Conselho das Turmas entre representantes da sociedade brasileira, observando-se aí no que dispõe o parágrafo 4º do presente artigo. Parágrafo 1º. Em caso de necessidade de substituição do Conselho Deliberativo Fiscal, o novo conselheiro deverá ser indicado pelo Conselho das Turmas, em um prazo de até 15 dias. Parágrafo 2º. Os membros escolhidos pelo Conselho das Turmas poderão ser substituídos em caso de necessidade pelos seus suplentes no Conselho das Turmas. Parágrafo 3º. É vedado ao representante de turma que ocupe o cargo de conselheiro deliberativo fiscal a sua eleição por mais de 4 mandatos, em períodos consecutivos ou não. Parágrafo 4º. Um dos membros previstos na linha D deste artigo poderá ser indicado preferencialmente pelo comandante do Colégio Militar de Brasília, nos termos do regimento interno da associação. Parágrafo 5º. Terminado o mandato de 2 anos, os membros do Conselho Deliberativo Fiscal permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Artigo 23. Ao Conselho Deliberativo, o órgão de deliberação e orientação superior da associação compete aprovar o plano de trabalho contendo, entre outras, ações, campanhas, projetos, calendários de eventos e orçamento anual elaborado pela diretoria colegiada. Deliberar sobre o montante de recursos provenientes do Fundo Patrimonial, que será disponibilizado anualmente para financiar os projetos da associação. Eleger entre seus membros o Conselho Fiscal. Aprovar o Conselho Fiscal sobre os balanços patrimoniais
e as demonstrações financeiras de cada exercício social da associação e autorizar sua publicação. Sugerir modificações ou alterações do Estatuto da Associação em reunião especialmente convocada para esse fim e submetê-las à aprovação da Assembleia Geral. Aprovar modificações ou alterações do regimento interno da Associação em reunião especialmente convocada para esse fim. Apreciar e submeter à consideração da diretoria colegiada atos e fatos contrários às finalidades da Associação. Aprovar o relatório anual das atividades da Associação e autorizar sua divulgação. Artigo 24. O Conselho Deliberativo reunir-se-á por solicitação de qualquer dos órgãos da diretoria colegiada ou por iniciativa própria, mediante a declaração do motivo de convocação. Parágrafo 1º. A convocação por iniciativa própria será feita em e-mail, com os motivos da convocação enviada a todos os componentes e à diretoria colegiada com assinatura de, no mínimo, 1/3 dos seus membros. Parágrafo 2º. A convocação será feita obedecido um prazo mínimo de 7 dias de antecedência e um máximo de 15 dias da data de sua realização. Parágrafo 3º. O Conselho Deliberativo Fiscal elegerá anualmente entre seus membros titulares, exceto o diretor-presidente da associação, uma mesa diretiva constituída de um presidente, um vice-presidente, um secretário e 3 membros do Conselho Fiscal, que é independente em sua missão de examinar e dar parecer sobre as contas da diretoria. As deliberações do Conselho Deliberativo Fiscal serão tomadas pela maioria simples dos votos presentes. Os debates restringir-se-ão aos objetivos de convocação. Em caso de empate, caberá ao presidente do Conselho Deliberativo Fiscal com votos de empate. Parágrafo 5º. O quórum mínimo para as reuniões deliberativas será de 1/3 dos membros efetivos. Parágrafo 6º. As funções do Conselho Deliberativo Fiscal da diretoria colegiada não poderão ser cumulativas, à exceção do presidente da associação. Este não poderá presidir o Conselho Deliberativo Fiscal. Parágrafo 7º. Em casos excepcionais, os membros do Conselho Deliberativo Fiscal serão considerados presentes às reuniões se mantiverem, por meio de telefone, videoconferência ou outro meio de comunicação similar, contato direto com os outros diretores, ouvindo-se reciprocamente. Artigo 25. O Conselho Fiscal é o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos atos administrativos, verificação do cumprimento dos deveres legais estatutários para o exercício das práticas de boa governança e transparência das atividades da associação. Artigo 26. O Conselho Fiscal será eleito entre os membros do Conselho Deliberativo e será composto por 3 membros efetivos e um suplente, para um mandato de 2 anos. Parágrafo 1º. Na primeira reunião do Conselho Fiscal, os seus membros deverão escolher o presidente entre os seus integrantes. Parágrafo 2º. Ao Conselho Fiscal compete acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária, as contas e o movimento contábil da associação. Parágrafo 3º. Compete ao presidente do Conselho Fiscal convocar e presidir as reuniões desse Conselho e apresentar os pareceres emitidos ao Conselho Deliberativo Fiscal, diretoria colegiada e Assembleia Geral. Parágrafo 4º. As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas trimestralmente, podendo reunir-se extraordinariamente se necessário. Parágrafo único. O Conselho Deliberativo e Fiscal, órgão representativo do quadro social, apreciará e decidirá em todos os casos de sua competência, previsto no Estatuto do Regimento Interno da Associação. Capítulo 9. Da aprovação das contas. Artigo 27. A prestação de contas da associação observará, no mínimo, os princípios fundamentais e as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente. A publicidade por meio eficaz no encerramento do exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações financeiras, incluindo as certidões negativas de débito junto à Receita Federal e ao FGTS, colocando-as à disposição para exame de qualquer associado. A realização de auditoria, inclusive para auditores externos independentes. O disposto no parágrafo do artigo 70 da Constituição Federal para a prestação de conta de todos os recursos de bens de origem pública recebidos pela associação. Artigo 28. A aprovação de contas dos balanços patrimoniais e demonstrações contábeis realizados em cada exercício social deverão obedecer aos procedimentos previstos no regimento interno. Parágrafo único. A diretoria colegiada deverá providenciar a elaboração das contas do balanço patrimonial e financeiro da associação, com demonstração da receita e despesa e demais demonstrações de desempenho financeiro e contábil que julgar necessário e encaminhará ao Conselho Deliberativo Fiscal de acordo com a legislação em vigor. Artigo 29. Na primeira Assembleia Geral do ano, o presidente ou outra pessoa por ele designado fará a apresentação de balanços patrimoniais e das demonstrações contábeis realizadas no exercício social anterior. E o presidente do Conselho Deliberativo Fiscal apresentará os pareceres emitidos por este órgão, que ficará à disposição
dos associados no meio de comunicação da associação. Capítulo 10. Disposições gerais e transitórias. Artigo 30. Qualquer solicitação de apoio, colaboração, convênio, parceria, patrocínio ou auxílio financeiro à associação deverá ser feita por escrito com sua respectiva justificativa, para a avaliação da diretoria colegiada. Artigo 31. Os integrantes dos órgãos componentes da associação, de que trata os capítulos 6, 7 e 8 do Estatuto, não poderão manter vínculo empregatício com a associação, e nenhum mandato eletivo poderá ser remunerado sob qualquer pretexto. Artigo 32. Se assim autorizar o Conselho Deliberativo e Fiscal, no caso da qualificação da associação como organização da sociedade civil de interesse público, ou CIP, nos termos da Lei 9.799, de 23 de março de 99, poderá ser instituída a remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efetivamente na gestão executiva e para aqueles que ela presta um serviço específico, respeitados em ambos os casos os valores praticados no mercado na região correspondente à sua área de atuação, desde que não ultrapasse o teto salarial estabelecido para os servidores do Poder Executivo Federal. Artigo 33. O exercício social da associação começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano civil. Artigo 34. Os casos omissos nesse estatuto serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo e Fiscal ou pela Assembleia Geral da Associação, na forma do regimento interno. Artigo 35. A primeira diretoria colegiada será designada na ata da Assembleia de Fundação da Associação, cujo mandato se encerrará em 31 de dezembro de 2022. Artigo 36 e último, pessoal. O presente estatuto foi aprovado pelos associados que subscrevem a ata da Assembleia da Fundação da Associação, realizada em 20 de dezembro de 2020, da qual constam os nomes e as respectivas qualificações, bem como os dos membros da primeira diretoria colegiada, do Conselho Deliberativo Fiscal e do Conselho de Turma. Então, eu pergunto, alguma objeção? Não? Não, você mencionou dezembro de dezembro. Não, 20 de novembro. Neste momento, a criação da Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília será oficializada pelos presentes por aclamação, referendando assim a decisão dos conselhos das turmas. Passaremos, então, a posse da sua diretoria e dos seus conselhos, com a assinatura do livro de ato e o recebimento do respectivo diploma de posse. Senhor Flávio Neves de Sá, que neste ato toma posse como presidente da Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília. Senhor Homero Fonseca, que neste ato toma posse como diretor administrativo e financeiro da Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília. Senhor Mário Costa da Silva, que neste ato toma posse como diretor de comunicação e marketing da Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília. Senhor Marcos Vinícius Peçanha, que nesse ato toma posse como diretor social da Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília. Senhora Andréa Cristina Coelho Moscardini, que neste ato toma posse como diretora de eventos da Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília. Senhor Renato Afonso Amorim, presidente do Conselho de Turmas, que neste ato toma posse como representante destas,
junto à Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília. Como representantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, nominamos o senhor Flávio Neves Bittencourt de Sá, o senhor Renato Afonso Amorim, o senhor João Marciano Vila Neto, o senhor Arthur Fernando Lara Rocha, o senhor Paulo Henrique Stanflessa, o senhor Paulo Vitor Cabral Monteiro, o senhor Jorge Nocelo de Souza Júnior, a senhora Patrícia Maretti, representada pela senhora Isaura Moraes, o senhor Hélio Guilherme Dias Silva e o senhor Caravelas. Neste momento, teremos a homenagem da recém-criada Associação dos Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília ao primeiro ex-aluno comandante do Colégio Militar de Brasília, Coronel de Cavalaria Vinícius. Passo a palavra ao senhor Renato Afonso Amorim, que fará os devidos agradecimentos e entregará o troféu comemorativo. Bom dia a todos. Cumprimento o amigo Flávio Neves, presidente da Associação dos Alunos do Colégio Militar de Brasília, demais membros da mesa, da diretoria da associação, de seus conselhos das turmas e deliberativo e fiscal. Cumprimento o nosso anfitrião, o Coronel Vinícius, os demais militares, ex-alunas e aqueles que nos acompanham através da live. Tá ruim? Melhor agora? A iniciativa de criação da Associação de Ex-Alunos foi uma construção coletiva que ganhou corpo graças ao apoio do Colégio Militar de Brasília. Fomos apresentados ao Coronel Vinícius pelo comandante anterior, Coronel Moraes, por ocasião do aniversário do colégio do ano passado. Desde o primeiro contato, acompanhou com entusiasmo as ações empreendidas para a criação da CLB, que contou com destacado apoio do Coronel Vila, também ex-aluno da turma de 87. Ao pensar em nosso atual comandante, vem à memória nossos antigos comandantes. Coronel Adriano, primeiro comandante do Colégio Militar de Brasília, e General Lessa, militar destacado e pai de um companheiro ex-aluno da turma de 1986, hoje membro do nosso conselho. Testemunhei ao longo de 2020 o carinho, a dedicação, em tempos especialmente difíceis, em que o Coronel Vinícius cumpriu sua missão de cuidar de todos, alunos, professores, funcionários e militares. Difícil evitar a comparação do comandante do Colégio Militar à figura de um pai. E com emoção lembrei de nossos pais. Nós, ex-alunos, em sua maioria, somos filhos de militares. E quanta honra em dizer, meu pai é militar. E completar, cheio de emoção, sou filho deste Colégio Militar. Em nossos encontros rotineiros, conheci o ex-aluno Vinícius, o menino que demonstrava liderança, conduzindo Nicodemos nos desfiles do batalhão escolar. Sucedeu nessa missão nosso companheiro Flávio, primeiro carneirista. E como eles sempre dizem, uma vez carneirista, sempre carneirista. O espírito desse menino permanece no homem, a quem compete como primeiro ex-aluno do Colégio Militar de Brasília a honra de comandar nossa jovem casa de velhas tradições. A você, comandante Vinícius, nossa homenagem, em nome da nossa associação recém-criada, de ex-alunos do Colégio Militar de Brasília. Sempre avante, comandante, em sua nobre missão de agigantar o nome do Colégio Militar de Brasília, do nosso Exército e do nosso Brasil. Zum Zarabalho, ação! Sinceros agradecimentos da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília ao senhor Coronel de Cavalaria Vinícius, comandante e diretor de ensino do Colégio Militar de Brasília, pelo seu inestimável apoio na criação desta entidade. Brasília, 20 de novembro de 2020. Obrigado. Muito próximo.
todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, extremamente sensibilizada, a presença de todos os senhores, todas as senhoras, presentes aqui de forma física ou de forma virtual, uma vez que essa cerimônia é tão simples, mas extremamente significativa, está sendo aí filmada e passada para que outros companheiros, ex-alunos, não tiveram a oportunidade de estarem aqui presentes de forma física, também possam acompanhar esse ato tão significativo da história do Colégio Militar de Brasília. O Colégio Militar de Brasília, ele não é centenário, não tem uma história centenária como outros colégios do próprio sistema Colégio Militar do Brasil, como é o caso, por exemplo, do Colégio Militar do Rio de Janeiro, Colégio Militar de Porto Alegre, Colégio Militar de Fortaleza, mas o colégio completou esse ano 42 anos de existência e de uma linda e rica história, né? Eu, como comandante atual, tenho uma satisfação muito grande, mais do que isso, uma honra de estar aqui comandando como ex-aluno do Colégio Militar de Brasília, diria até mais, eterno ex-aluno, e além de ser um dever funcional, fazer de tudo por esse colégio, e tudo por essas crianças que a gente forma aqui, que não são poucas. Nós temos aí atualmente 2.700 alunos, né? E o sentimento que nos une como ex-alunos é exatamente o sentimento de gratidão, né? A gente é eternamente grato ao que o Colégio Militar de Brasília fez por todos nós, nos formando como cidadãos e nos preparando para encarar, para enfrentar o ensino superior e escolhermos, cada um de nós, a nossa profissão. Então, o sentimento que nos une é exatamente esse, de gratidão. Eu queria também aproveitar, antes de mais nada, e cumprimentar o Flávio, presidente empossado da associação recém-criada, toda a diretoria empossada, parabenizar também todos os senhores pela iniciativa, né? O colégio, ele é grande, é o maior colégio do sistema disparado, um colégio tradicional, com ex-integrantes ilustres, inclusive, né? A gente sabe disso. Existia já essa ideia, sempre existiu essa ideia de criação de uma associação aqui no Colégio Militar de Brasília, pela grandeza desse estabelecimento de ensino. No entanto, não basta ter boas ideias, tem que ter coragem para implementá-las. Então, eu queria aqui de público agradecer e cumprimentar todos os senhores das turmas pioneiras, inclusive a Andréia, nossa pioneira aqui da turma das mulheres, pela iniciativa, pela coragem, pelo arrojo, em que pese estamos enfrentando aí um ano totalmente singular, atípico, apesar das adversidades. Vocês foram em frente com iniciativa, com comprometimento, tornaram hoje a associação uma realidade. Então, meus cumprimentos em nome de todos os ex-integrantes do Colégio Militar de Brasília. Vou passar aqui a uma leitura, que eu vou tentar ler um pouco mais pausado, porque aqui eu tentei colocar em poucas palavras algumas mensagens que eu entendi como interessantes e importantes para o momento. A carreira militar nos surpreende por várias vezes, com momentos realmente felizes, inestimáveis pelo sentimento que evocam e pelo orgulho que nos oferem. Acredito que muitos dos aqui presentes sabem que eu, hoje, Coronel Vinícius, atual comandante do Colégio Militar de Brasília, também usei a boina garança, quando aqui era o aluno Vinícius, número 1763. Eu ingressei no CNB no ano de 1981, para cursar a então chamada quinta série, hoje sexto ano, e saí 7 anos depois para ingressar como cadete na Academia Militar das Agulhas Negras. Aqui, com muito orgulho, assim como os senhores,
e inúmeros outros ex-alunos, eu estive presente em todas as atividades típicas do estudante. Fui carreirista, como foi aqui falado, como foi aqui lembrado, participei de inúmeras formaturas, desfilei em solenidades, carreguei o estandarte do colégio, hasteei a bandeira nacional. Aqui também estudei muito, pratiquei muitos esportes, me relacionei com jovens de todos os cantos do Brasil, fiz amigos que mantenho até hoje. Sei que essas lembranças, que são comuns a todos nós, criam sentimentos que nos unem fortemente: a saudade, o reconhecimento e a gratidão por tudo o que o Colégio Militar de Brasília nos proporcionou. Pois aqui recebemos sólida educação, formação como cidadão, preparação para o ensino superior e ainda um encaminhamento para a profissão que cada um escolheu. Como eu, sei que os senhores e as sucessivas gerações que no Colégio Militar de Brasília também foram formadas, sentem igualmente que devem muito ao colégio e a ele são eternamente gratas. Por isso, este momento é especialmente feliz, porque estamos tendo a oportunidade de devolver ao colégio um pouco daquilo com que fomos abençoados. Por iniciativa da turma pioneira do Colégio Militar de Brasília, hoje está sendo oficialmente fundada, a Associação dos Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília, a sua primeira diretoria e conselhos. Sabemos que há vários outros colégios militares centenários, como eu falei, que contam com uma entidade como essa. E agora, o Colégio Militar de Brasília, mesmo relativamente jovem, em seus 42 anos de existência, passa a desfrutar dessa mesma honra. Por isso, como antigo aluno e atual comandante, quero dar as boas-vindas aos senhores e, desde já, me congratular com a certeza de que a associação será um sucesso e de que seus objetivos de apoio ao colégio e à família Garança serão plenamente alcançados. Por fim, quero lembrar que, quando nos incorporamos ao Colégio Militar de Brasília, proferimos o juramento do aluno, que marca nosso ingresso nesta jovem casa de velhas tradições. Mas quero mais ainda lembrar dos compromissos assumidos quando nos desligamos do Colégio Militar, proferidos durante a formatura do 3º ano do ensino médio e que levamos para toda a vida. Ao deixar o Colégio Militar, assumo o compromisso de ser um cidadão digno e honrado, conservar a fé nos destinos do país, cultuar o sentimento de camaradagem que congrega alunos e ex-alunos em uma única família, e guardar as nobres tradições deste colégio, prestando-lhe com dedicação e entusiasmo o meu serviço para a sua crescente prosperidade, maior glória de seus filhos e eterno prestígio de seu nome. Isso é o que estamos aqui materializando com a criação da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília. Obrigado mais uma vez pela presença de todos e muito sucesso para a associação. Zonzarabá, muito obrigado. Agora, para as considerações finais, passo a palavra ao senhor Flávio Neves de Sá, presidente da Associação dos Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília. Cumprimentando o senhor Coronel de Cavalaria, Vinícius Teixeira Vasconcelos, comandante e diretor do Colégio Militar de Brasília. Cumprimento também senhores e senhoras diretores do Conselho Deliberativo e Fiscal, impulsados hoje, ex-alunos, presidente e vice-presidente do Conselho das Turmas,
Renato, tá? Amigos e amigas, ex-alunos que nos ouvem pela transmissão da live, e em especial eu me dou o direito de cumprimentar os meus irmãos das turmas de 1982. Tá? Chegamos ao momento da fundação da Associação de Ex-Alunos do Colégio Militar de Brasília, que traduz o antigo sonho e desejo da comunidade de ex-alunos do colégio. Ao longo desses 42 anos, pudemos usufruir daquilo que as sociedades maduras podem oferecer de melhor aos seus cidadãos. Uma educação de qualidade, pautada por princípios e valores morais, culturais, éticos e nacionais, que orientam, contribuem para a formação de excelência e abrem oportunidades para um futuro exitoso. As palavras honra, felicidade e gratidão expressam alguns dos sentimentos nesse momento, mas não são suficientes para traduzir aquilo que se passa em nossas mentes, quando alcançamos algo tão inspirado e estimulado por vivências e camaradagens ocorridas num ambiente que não foi propiciado no Colégio Militar de Brasília e no sentimento permanente de pertencimento. Se agora tenho a oportunidade de me expressar e viver esse momento da fundação da associação, entendo que estou fazendo por todos nós, ex-alunos, uma vez que a associação é fruto de um esforço irmanado a partir dos laços criados no colégio e no espírito de retribuição à instituição. Esse passo não termina aqui. Ele é o ponto de partida para a construção do que pretendemos alcançar, tornar-se a associação de referência nacional. E essa responsabilidade cabe a nós, ex-alunos, número próximo hoje a 20 mil, com as mais diversas competências e capacidades. Não poderia me furtar de ressaltar e agradecer àqueles que mais proximamente contribuíram de forma contundente para a jornada até aqui. Portanto, saúdo e destaco de maneira especial parceiros incansáveis. Homero, Mário, Peçanha, Andréia, enfim, os membros da diretoria colegiada, os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, tá? E os representantes das turmas, os conselhos das turmas, que, obrigados, foram fundamentais para esse acontecimento. Destaco também o papel exercido pelo atual comandante do Colégio Militar e sua equipe, expressando nosso reconhecimento e apoio, colaboração e estímulo permanente. Nesse particular, não poderia ser mais apropriado estarmos no ambiente do Colégio Militar. E também tal realização ocorrer no momento em que o comandante do Colégio Militar, Coronel Vinícius, é o primeiro ex-aluno desta instituição a comandá-la. Portanto, além do momento histórico, torna-se emblemático para as próximas gerações de alunos que se sintam estimulados a aproveitar ao máximo sua passagem pelo Colégio Militar. Permito, nesse breve instante, que se eternizará, ressaltar a importância e o papel das ex-alunas, aqui representadas pela Andréia, egressa da turma de 95, para o futuro da associação. E lembrar da alegria e satisfação de como esse momento seria enxergado aos olhos do Coronel Adriano, primeiro comandante do Colégio Militar, e ao Coronel Dirceu, meu pai, e de muitos outros que sempre nos incentivaram. Agradeço imensamente a confiança depositada e o carinho, o incentivo e a força dada para o enfrentamento desse novo desafio. Pode acreditar que darei o melhor de mim, junto com a diretoria e conselhos empossados, para a associação, que hoje nasce nessa jovem casa de velhas tradições. Para que alcance as expectativas criadas. Trabalho não faltará, porém suor em nossos rostos também não deixarão de escorrer. Encerrando, me aproprio das palavras do texto contido na revista do Colégio Militar de 1981, do coronel comandante na ocasião, coronel Lorival Lerner. Aprenda a conciliar a iniciativa com a disciplina, o entusiasmo com a ponderação, a energia com a paciência, a liberdade com a responsabilidade e, sem ter-se-ás mais útil para ti mesmo, para os outros e para os teus, e edificarás intimamente um homem verdadeiro, um cidadão livre, forte, generoso e patriota. Assim, o
fazendo tua memória, viverá na gratidão dos que te sucederem. Meu muito obrigado à minha família pelo estimado apoio e meu reconhecimento a todos que nos fizeram chegar até aqui. Muito obrigado e parabéns a todos. Já encaminhando para o final, solicitamos que todos os presentes assinem o livro de ata ao final dessa solenidade, observando sempre as regras do distanciamento social e de prevenção do Covid-19 estabelecida pelo governo local e por este Colégio Militar. Aproveito para informar o endereço eletrônico da associação, o www.collegiomilitardebrasilia.com.br. Informamos, por fim, que haverá um almoço de celebração deste evento no restaurante Rei do Camarão, ao lado da Concha Acústica. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada a solenidade. Muito obrigado. Pode